Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Marco Antônio e esse aqui é mais um vídeo do nosso tutorial para resolver a casinha utilizando o Revit. No primeiro vídeo, a gente fez a inserção do template e a modelagem dos itens estruturais da nossa casinha, com sapata, viga, pilar e laje. Nesse vídeo, a gente vai avançar com o nosso projeto para inserir as paredes corretamente no nosso pavimento. Esse vídeo aqui é uma parceria entre o grupo Célula BIM e o grupo Labim do Senai Cimatec. Então bora lá para o próximo vídeo. Vamos seguir com o nosso projeto agora. E a gente utilizou a aba de plantas estruturais, que estão aqui, para fazer a modelagem dos itens estruturais. Nós agora vamos fazer paredes. Essas paredes não fazem parte do sistema estrutural de edificação, ou seja, ela não é um elemento estrutural da nossa casinha. Para isso, a gente vai utilizar as plantas de piso, tá? Então, eu vou dar um duplo clique aqui na planta de piso do pavimento térreo, um duplo clique com o botão esquerdo do mouse, e vai abrir aqui automaticamente essa planta de piso. Então, vamos lá para colocarmos a nossa primeira parede. Para colocar uma parede, eu vou vir aqui na minha aba Arquitetura, aqui na minha parte superior, Arquitetura. E eu vou vir aqui em Parede, Parede Arquitetônica. Para quem gosta de comando, basta digitar no teclado WA, WA de Wall, tá? Então, só WA automaticamente vai entrar no comando Parede. Quando eu venho aqui nas minhas propriedades, que está aqui, eu consigo verificar os tipos de parede existentes do meu template, tá? Então, aqui eu tenho algumas. Eu tenho a parede cerâmica, eu tenho a parede cerâmica pintura bege, parede cerâmica pintura branco, parede pintura branco bege e parede pintura branco. Todas essas paredes a gente vai utilizar no nosso projeto, tá? Então, vamos aqui por etapas. Então, para fazer a minha primeira parede, eu vou utilizar essa parede pintura branco bege, tá? Então, eu vou utilizar esse tipo de parede para começar a fazer o meu desenho. O que é importante? Aqui em linha de localização, ela é bem interessante, a gente precisa prestar bastante atenção nela, tá? Vou clicar aqui para a gente conseguir visualizar. Eu consigo desenhar a minha parede por linha central do núcleo, face de acabamento externa e interna, face do núcleo externa e interna. Professor, o que é isso? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu seleciono linha central da minha parede, a minha parede vai ser desenvolvida a partir da centralidade dela, ó. Aqui, eu cliquei e vem metade da parede para um lado e a outra metade do outro lado. Se eu seleciono, por exemplo, a face de acabamento interno, ó, ele vem apenas de um ponto e toda a parede vai ser desenvolvida para o outro lado. Então, essa ferramenta serve para a gente entender de que lado essa parede ela vai ser feita. No caso, eu vou selecionar essa face de acabamento interna, tá? Vou selecionar ele e vou começar a fazer o meu desenho. Vou clicar aqui, nessa pontinha daqui, e vou seguir com o meu desenho, ó. A minha parede automaticamente já está sendo feita, e minha parede vai se finalizar aqui nesse pilar. Cliquei aqui de novo, prontinho, coloquei a minha parede, tá? Mesma coisa vai acontecer aqui, vou clicar de novo, e vou terminar minha parede aqui nesse pilar. A mesma coisa vai acontecer aqui, e aqui de novo. Prontinho, desenhei 4 paredes. Cada eixo eu tenho uma parede. Vamos olhar no nosso 3D? Olha só que interessante. Já temos aqui a nossa parede. Só que é importante que essa parede ela não pode atravessar a minha viga. Na realidade, nada atravessa nada, tá? Fisicamente é impossível um item, um objeto, entrar dentro de outro e dividirem o mesmo espaço, tá? Então é importante que a gente selecione essas paredes. Então, selecionei uma parede, botão direito, selecionar em todas as instâncias, em todo o projeto. E aqui eu vou fazer as configurações corretas. Então, vamos analisar aqui as nossas propriedades dessa parede que a gente colocou. A restrição de base, ou seja, onde ela nasce, está conectada ao pavimento térreo, correto? De fato, essa parede ela vai nascer, ela vai se iniciar no nível térreo. A restrição superior, ou seja, até onde essa parede vai,
está não conectada, ou seja, ela não vai até nenhum nível acima, não está conectada a medida alguma, tá? E é importante que a gente coloque a nossa parede conectada até um determinado nível, ou seja, a minha restrição superior aqui vai ser a minha cobertura. Se eu selecionar a cobertura e jogar meu cursor para dentro da minha área gráfica, vocês vão perceber que eu não resolvi o meu problema. A minha parede ainda está atravessando a minha viga, isso não pode acontecer. Mas vamos verificar aqui do lado. Vocês estão vendo aqui que tem deslocamento superior? Para que serve esse deslocamento superior? Ele serve para o seguinte: essa parede ela vai ter restrição de base, ela vai ter restrição superior, mas eu ainda consigo trabalhar com um deslocamento para cima ou para baixo em relação a um determinado nível, tá? Então aqui em deslocamento superior eu vou colocar menos 0,40. Por que menos 0,40, professor? Porque eu quero que ela desça em relação ao nível cobertura 40 centímetros, que é a altura da minha viga, tá? Então eu vou colocar aqui meu cursor para dentro, olha o que vai acontecer. Automaticamente essa parede ela diminuiu, tá? E ela vai estar alinhada aqui, ó, com a minha viga, tá? Vamos dar uma visualizada. Olha só, que interessante. Temos aqui a minha casinha já com algumas paredes já posicionadas. Lembrando que eu coloquei a parede pintura branco bege, certo? Eu quero tirar esse tampo daqui para eu conseguir visualizar ele por dentro. Então eu vou selecionar essa laje e eu vou digitar HH. Para que serve esse comando, professor? Para eu ocultar alguma coisa, para eu conseguir visualizar ele internamente. Então, eu selecionei a laje, HH, ocultei a minha laje, tá? Consigo visualizar aqui por de cima. E para que eu volte, que eu desoculte essa laje, vai ser HR. Vou digitar aqui para vocês darem uma olhada. HR, volta, desoculta a laje que eu fiz. Tranquilo até aí? Então vamos fazer as configurações das nossas primeiras paredes internas, ok? Eu vou abrir aqui a planta de piso do meu pavimento térreo, duplo clique, ó, e vai abrir essa parede daqui. Para eu entrar no comando parede, basta digitar WA do meu teclado, que automaticamente entra no meu comando parede, certo? Então estou aqui com a minha parede pintura básica branco-branco. Vou passar o meu cursor no centro da minha parede, ó, no centro, e vou jogar clicar e jogar para a direita, e vou colocar aqui, por enquanto, a medida de 2,95, que essa seria a medida da minha parede. 2,95. Vou dar um Enter. E depois eu vou subir com ela perpendicularmente para a parede superior, e vou clicar de novo. Prontinho, já tenho aqui a minha medida, tá? O que é interessante do Revit, pessoal? Que eu consigo alterar as dimensões das cotas, que são automáticas do meu próprio Revit, e os meus elementos também vão ser alterados automaticamente. Então, a gente não consegue fazer como a gente consegue no AutoCAD de editar uma cota. Aqui o nosso desenho ele precisa estar 100% certinho, todo amarradinho, tá bom? Então, aqui, o distanciamento do final dessa parede até essa aqui é de 2,95. Vamos verificar se de fato está 2,95? Para eu verificar a dimensão dessa parede, eu devo clicar na parede que está na vertical. Cliquei na parede que está na vertical e eu tenho a medida aqui, ó, de 2,80. Não é essa a medida que eu quero a medida de 2,95. Então, eu vou clicar aqui, 2,95 e vou dar um Enter. Prontinho. Agora sim está correto. O distanciamento dessa parede que está na vertical com essa parede que está na vertical está na medida de 2,95. Ótimo, é exatamente isso que eu estou procurando, certo? Não só isso, eu também posso verificar se verticalmente aqui, ó, ele também está distante na medida de 3 metros. Se eu cliquei nessa parede para ver a medida dessa, agora eu vou clicar no oposto, tá? Eu vou clicar nessa parede e aqui ela está com 2,90, tá vendo? Vou clicar aqui e colocar a medida de 3. 3, Enter, automaticamente ela vai alterar, certo? Então já temos aqui, ó, uma parede aqui na horizontal interna e uma parede aqui na vertical, que também é interna. Vou seguindo aqui para fazer mais uma parede. Eu vou entrar aqui na parede e vou clicar deste ponto daqui para o ponto da minha direita. Prontinho, coloquei mais uma parede. E essa parede que eu coloquei está num distanciamento de
1,42, tá vendo? Não é essa a medida daqui é 1,35. Então eu vou clicar aqui nesse valor e alterar para 1,35. Vou dar um Enter. Prontinho. O distanciamento dessa parede que está na horizontal para essa daqui é da medida de 1,35. Até aí tudo bem? Perfeito. Agora eu vou fazer uma outra parede que está aqui também na vertical. Mesmíssimo processo. Vou clicar daqui para cá. Perfeito, já tenho aqui essa parede que está na vertical. Vou selecionar essa que está na vertical e eu vou alterar essa medida. Para que medida, professor? 1,55. Aqui eu estou com a parede de 1,2250. Então eu vou vir aqui, editar essa cota para 1,55 e vou dar um Enter. Perfeito, já temos aqui mais uma parede. Então eu já criei mais duas paredes. A gente já tinha feito essas duas e agora essa que está na horizontal com essa que está na vertical. Agora basta eu colocar só mais uma parede, tá? Então eu vou entrar aqui no meu comando parede, vou colocar uma parede aqui, conectando essa parede na vertical com essa aqui. Vou selecionar essa parede e colocar a medida de 1,50. 1,50, vou dar um Enter, ótimo, é essa aqui que eu quero. Então o que foi que a gente fez? Nós desenhamos o layout interno da nossa casinha utilizando a parede branco-branco. Olha aqui em propriedades, a parede pintura branco-branco. Nesse primeiro momento, a gente praticou um pouquinho como é que a gente coloca paredes, tá? Só que essas paredes, dentro do meu layout interno, elas são diferentes, tá? Então, em determinados momentos, quando é um ambiente interno com revestimento, vai ser outro tipo de parede. Então, é importante que a gente vai começar a categorizar em diferentes espaços esses diferentes tipos de paredes. Então, a partir da parede branco-branco que a gente fez, nós vamos substituir por outras paredes, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer com o meu comando de parede ativo, eu vou utilizar este comando daqui. Que comando é esse? Aparar e estender, tá? Para quem usa AutoCAD, é como se fosse o nosso comando fillet. O que o comando fillet faz? Ele vai promover o encontro entre linhas, tá? Então, eu vou utilizar aqui o aparar e estender para selecionar esta parede que está na horizontal com esta parede que está na vertical. Prontinho. Esta parede que está na horizontal com esta parede que está na vertical. Prontinho. O que acontece? Essa parede daqui, ela vai ser alterada, tá? Ela não vai mais ser uma parede pintura branco-branco. Para falar a verdade, apenas esse fragmento aqui de parede vai ser a parede bege-branco, tá? Então, eu vou diminuir ela e vou atribuir como material branco bege. Atribuir aqui branco bege. Vamos visualizar no 3D? Tem alguma coisa esquisita aqui. O que está acontecendo aqui? O meu bege era para ficar do outro lado. A gente já viu isso antes. Quando eu quero inverter um determinado elemento, basta selecionar esse elemento, barra de espaço. Prontinho, eu inverti. Agora sim, o meu bege vai ficar para o lado de fora do meu modelo 3D, certo? Na minha planta do meu pavimento térreo, eu tenho essa parede aqui que está na horizontal, certo? Essa parede que está na horizontal, ela é, na verdade, uma parede bege, só que com cerâmica, tá? Então, eu vou selecionar aqui, parede cerâmica, pintura bege. Selecionei essa parede, vamos olhar no 3D, olha que ótimo. Temos aqui essa parede que está com bege e a parte de dentro temos aqui as minhas cerâmicas. Tranquilo? Agora eu vou colocar essa parede que sumiu aqui, tá vendo? Acho que é importante a gente voltar com ela. E vai ser importante, por quê? Porque a gente já pode fazer o desenho, na verdade, utilizando as paredes que vamos utilizar no nosso projeto, tá? Não precisa a gente pegar uma parede e depois substituir. A gente já pode ir direto para a parede que a gente vai utilizar. A parede daqui é a parede cerâmica branco. Então, eu vou vir aqui em propriedades e vou selecionar parede cerâmica pintura branco. Vou clicar nela. Vou vir aqui, ó, alinhado, tá? Importante que a gente consiga controlar o mouse para alinhar. E aqui, pegar deste ponto até esse ponto daqui. É importante ressaltar que a cerâmica vai ficar para o lado direito. Então, seleciona a parede, botão barra de espaço, inverti. A cerâmica agora está para o outro lado, que é o lado que, de fato, é importante para mim, ok? Vou seguir aqui e aí, olha o processo que eu vou fazer. Eu vou pegar essa parede daqui, que está na horizontal, vou dar uma parada e estender, e vou clicar com essa parede que está na vertical, certo?
A parede que está na horizontal, eu vou mudar ela para cerâmica, cerâmica. Ou seja, vai ter cerâmica de um lado e cerâmica do outro lado. Aí eu vou colocar uma outra parede para conectar daqui para cá. Essa parede vai ser a parede cerâmica branco, tá? Então eu vou selecionar aqui parede cerâmica, pintura branco. Vou pegar daqui para cá. Ela uniu corretamente, no entanto, essa cerâmica aqui é para o outro lado. Clico na parede, barra de espaço, prontinho. Tenho cerâmica aqui, onde fica localizada a minha cozinha, e uma cerâmica aqui, o começo, né, para colocar do meu banheiro. Essa parede externa daqui, eu vou selecionar ela e vou substituir para bege cerâmica, tá? Bege cerâmica, prontinho. Já tenho toda a cerâmica aplicada aqui e aqui no meu banheiro também. Aqui eu vou ter uma parede que está na horizontal. Eu vou dar uma parar e estender para conectar com essa que está aqui. A mesma coisa dessa com essa. Aí essas paredes eu vou alterar. A que está na horizontal eu vou atribuir a ela o caráter cerâmica bege, tá? E essa que está na vertical eu vou colocar cerâmica branco, ok? A cerâmica foi para o outro lado. Seleciona, barra de espaço, investir para o lado de dentro, ok? Aqui, ó, eu vou vir com a minha bege branco, ó, e vou desenvolver ela. Lembrando que a gente pode alterar a linha, tá? Então, vou colocar ela aqui. E aqui eu vou fechar utilizando a parede branco-branco. Então, vou selecionar aqui a parede branco-branco. Prontinho, fechei. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho esse ambiente, que está todo de cerâmico, cerâmica, 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 cerâmica. Eu tenho toda essa cozinha, que está de cerâmica. Tenho bege em todo o envolto da minha residência. E aqui eu tenho toda a parte branca, o material branco na parte interna. Vamos dar uma olhada no nosso 3D? Temos aqui o nosso 3D. Eu já ocultei aqui para a gente dar uma olhada a minha laje superior, tá? Vamos desocultar a laje superior, HR do teclado, prontinho, temos a laje. O que está acontecendo aqui, pessoal? Essa parede está atravessando a minha laje superior. Então, o que eu preciso fazer? A gente vai fazer uma coisa chamada anexar o topo à base, tá? Então, eu vou selecionar as paredes, seleciono essas paredes, eu posso utilizar o CTRL do teclado, ó, CTRL, vou selecionando as paredes. Pronto, selecionei todas as paredes. Venho aqui na parte superior em anexar, anexar topo, e eu vou selecionar o que? A minha laje. Olha o que vai acontecer. Prontinho. Anexar o topo à base é quando a gente tem uma parede que ela está dentro da minha laje e eu vou fazer com que essa parede ela diminua. Então ela vai encostar na laje, mas ela não atravessa. Se por acaso eu subir com a minha laje em determinado momento, a minha parede ela também vai crescer, mas ela não vai atravessar a laje. Ela vai morrer com o começo da laje, tá bom? O que eu vou fazer agora? Vou selecionar essa laje, vou dar um HH e vamos visualizar o que está acontecendo aqui. Essa parede daqui, ela está atravessando a minha viga, ó. Ela está atravessando a minha viga. O passo que nós fizemos agora foi anexar o topo à base em relação à laje. No entanto, a viga está apresentando aqui um probleminha, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos selecionar essa parede e nós vamos unir com a viga. Então, vou clicar aqui em unir a viga com a parede. Olha só, fez o recorte. Olha que interessante. O Revit ele é tão inteligente que ele já consegue prever isso e fazer o recorte da nossa parede com a minha viga, tá? Vamos tentar aqui mais uma vez. Vou fazer aqui, ó. Vou unir a minha viga com a minha parede. Automaticamente fez o meu recorte. Aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou unir a minha viga com a minha parede. Viga com parede. Viga com parede. Sempre quando tiver uma parede encostando na viga, eu fiz essa união. Aqui eu estou notando que tem alguma coisa errada. Olha só essa parede. Ela está apresentando alguma coisa errada. Ela está entrando na minha viga. Vamos retomar isso aqui. Vou clicar nessa parede. Ela está com a restrição de base térrea. E a restrição superior está não conectado. Vou colocar a cobertura. E vou colocar o deslocamento superior por menos 0,40. Joguei. Prontinho. Agora está correto. Consegui fazer as configurações das minhas
paredes. Tá dando para visualizar? Para eu desocultar a minha laje, basta digitar HR. HR. Prontinho. Consegui desocultar. Muito bem, conseguimos fazer agora as paredes da nossa casinha. No vídeo que vem, nós vamos aplicar os pisos referente ao nosso projeto. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.